Este terceiro domingo do tempo comum nos convida a meditar sobre o início da vida pública de Nosso Senhor na região da Galileia. Ele anuncia o Evangelho, chama a todos a crer no Evangelho, convida à conversão, chama os seus primeiros seguidores, os apóstolos, que devem conviver com ele, conhecê-lo, conhecer sua pessoa, conhecer o Evangelho, para colaborarem com ele na missão de expandir o reino de Deus neste mundo. O Evangelho que meditamos é Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. Ouçamos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Meu irmão, minha irmã, em primeiro lugar, é preciso ressaltar neste Evangelho o núcleo, o centro de tudo aquilo que Jesus realiza entre nós. Chamado à conversão, chamado a crer no Evangelho. Conversão significa mudar a mente e o coração. Significa colocar a vida em sintonia com o plano de Deus, com a palavra de Deus. Conversão requer abertura ao Evangelho. Por sua vez, o Evangelho suscita continuamente o processo da conversão. Nós estamos falando de uma experiência de mudança de vida que supõe convívio com o Senhor. Não estamos falando de uma mudança de vida instantânea. Nas coisas de Deus, nada acontece como um passe de mágica. É preciso caminhar, é preciso fazer caminho com o Senhor. Isto se chama discipulado. Jesus chama aqueles homens, Simão, seu irmão André, Tiago e João, os primeiros a se fazerem seguidores do Senhor. Chama nossa atenção neste Evangelho o modo, em primeiro lugar, como Jesus os chama. É um chamado direto. Estando à beira do mar da Galileia, o Senhor vai ao encontro deles. No cotidiano da vida, enquanto trabalhavam, lançavam as redes, eram pescadores, outros na barca consertavam com o Pai as redes. É no cotidiano da vida que o Senhor se faz presente. Sua palavra chama do cotidiano a uma vida nova, a uma experiência nova. Podemos dizer que o Senhor quebra com a monotonia do ritmo cotidiano. E eles, diz o Evangelho, deixam tudo e se colocam no seguimento do Senhor. Chama a atenção também isto. De um lado, o chamado é direto, de outro, a adesão também é imediata. Não existe muito diálogo, não existe muita ponderação para que a decisão seja tomada. O chamado é feito, a resposta é pronta. O Evangelho com isso nos mostra que o Senhor continua chamando-nos, apesar de muitas vezes nós nos deixarmos levar
pelos nossos compromissos, pelas atividades, muitas vezes num ritmo frenético de um ativismo estéril. É preciso ter a coragem de romper com a acomodação, com o trivial. É preciso ter a coragem de aceitar, crer no novo que Jesus nos traz, o Evangelho da vida. Peçamos ao Senhor, portanto, neste domingo, a graça de ter um coração generoso, aberto, disponível, um coração capaz de responder pela fé ao chamado que Ele nos faz, um coração capaz de viver do Evangelho. O Senhor nos ilumine, faça de todos nós que recebemos o batismo, unidos a Ele, como membros da Igreja, filhos adotados pelo Pai, todos nós sejamos discípulos e missionários do Senhor nosso Jesus Cristo. Não nos esqueçamos, é preciso escolher aquilo que dá verdadeiramente sentido à vida. Tudo passa, a figura deste mundo passa, Deus permanece. Busquemos os valores eternos, busquemos o Evangelho. Só ali temos vida, vida em plenitude, salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.